Boa noite. Boa noite. Graças a Deus não tem um alô do Lucas hoje, que é você. Ah, é? Como é que ele fala? Alô! Nossa, insuportável. Alô! Gente, olha, a gente já contou aqui nossa história, né, Cá? Como nós viramos parceiras. Alguns anos atrás. Sim, a gente não quer contar essa história hoje. Assistam lá, procurem lá. Tava péssimo. Péssimo o nosso vídeo. Mas é bom. É, exato. Aí eu tinha falado pra vocês na semana passada, retrasada, né? Que foi 15 dias atrás. Que a Ká tinha uma história muito legal pra contar, engraçada, de quando a gente começou a nossa parceria aqui no espaço. Porque eu atendi em casa, eu vim trabalhar aqui, a Ká trabalhava em outro lugar e ela veio também trabalhar aqui. E quando a gente veio pra cá, aí fala, é muito boa essa história. Então, quando a gente veio pra cá, teve toda aquela insegurança, né? Eu falei, Mi, vai ser a primeira vez que eu vou estar trabalhando dessa forma e tal. E por mais que eu já tivesse uma clientela pra suprir esses gastos, né? Gera insegurança, né, gente? Normal. E aí a gente veio com várias ideias, né? A princípio, a nossa ideia era dar desconto, né, Mi? Uhum. Aqui para as funcionárias do Pague Menos. Do mercado. Isso, falei, Mi, vamos no Pague Menos, vamos nas lojas que tem aqui em Barão, tudo, dar nossos cartões e dar desconto, porque, né, vai sair de passar fome. Eu não lembrava Porque, disso. apesar da Você falava assim, vamos fazer isso, não tinha passar fome. programação para crescer, Sim, do planejamento. dá muito medo. Dá. E é normal ter medo. É. E graças a Deus, a gente não precisou fazer isso. Né, Mi? Não. E hoje a gente lembra, a gente dá muita risada, né? Você lembra esse dia dessa história que eu nem lembrava mais disso? Uhum. Que ela falou, vamos lá distribuir as coisas, né? Lembra? Quem indicar A nossa a ideia. A nossa ideia era de conversar com a gerente do Pague Menos. Falou, olha, para as funcionárias aqui, a gente vai dar tipo 10% de desconto, 15% de desconto nos procedimentos, né? E é uma boa ideia, viu, gente? Para quem tá começando, para captar cliente é muito bom. Mas assim, não sei se é certo falar graças a Deus, né? Mas que bom que a gente não precisou crescer dessa forma. Que a gente Não, crescia... porque é bom isso. Muita gente precisa disso. Sim. De parceria, de indicação, de fazer parceria com outros estabelecimentos, Uhum. parceria com gente do próprio nicho, que tem a ver com o nicho às vezes de blogueira, pra divulgação. Ajuda muito. Lembra? A gente tinha também. Sim. No começo a gente tinha também. Isso ajuda muito. Sim, mas o que é engraçado é porque eu lembro da Camila falando, sabe? Michelle, se a gente fizer isso, a gente vai passar fome. E eu também vim da minha casa, eu atendi em casa, eu já tinha uma clientela, mas também não era assim, o suficiente para pagar o aluguel, o básico do E básico. o resto tinha que correr atrás. Exatamente. Porque era muito novo. E a gente na pandemia, né, cara? Gente, Era pandemia tudo fechado, lacrado, a gente veio com fé e coragem e todo mundo fala, é louca, imagina essa louca. A gente atendia, eu, né? Que eu já atendia aqui na sala dela escondida, eu vinha pra cá, fechava a porta, cagava de medo. Senão a gente tinha dinheiro pra pagar a conta do mês. Ó, a gente fechava essa porta, a gente fechava, apagava toda a luz da frente e a gente atendia aqui, às vezes eu e você juntas aqui dentro, né? Com tudo apagado lá na frente, parecia um bando de criminosa. E crescemos, graças a Deus. Sim, e é engraçado, né? Mas ao mesmo tempo, aí às vezes as pessoas perguntam, mas como foi esse crescimento? A gente não sabe. Foi muito natural. A gente não sabe dizer com exatidão, foi um conjunto de coisas. Foi muito boca a boca. Eu não sei, né, Cá? Foi um bom trabalho. E a gente sempre prezou muito um bom atendimento. A gente sempre ia nos lugares, né? Falando, nossa, esse atendimento desse jeito não é bom, vamos tentar fazer assim, que vai ser bom. E quando a cliente chega aqui, a gente sempre tenta tratar ela como a gente gostaria que
estivesse sendo tratada, né? Sim, com certeza. Esse é o principal foco. E sempre foi, mesmo quando a gente não tinha... Mesmo quando a gente não tinha toda essa estrutura, né? Sim. Café, gente, eu fazia café em casa, Nossa, verdade. trazia Pronto, na carro, garrafa. aí sobrava café, derramava café no carro, aí no outro dia eu tinha que trazer. Se vocês quiserem ficar só um pouquinho mais pra frente, por conta do vertical. É, a gente não tá gostando de você não, viu? Amassei. Isso. Era uma... Foi. E, obviamente, a gente sabe, né? Tem todo um planejamento, óbvio, né? A gente sabe, mas o que eu quero dizer assim... Ah, mas como foi exatamente? Não tem, tirando a parte do planejamento, né? De tudo que foi feito pra estar aqui, que a gente já falou sobre isso várias vezes. Exatamente, assim, como? Então uma receita, É, né? exatamente. Veio pelo Instagram, que a gente trabalhou no Instagram, veio por indicação porque é um bom trabalho, veio pela fachada que o pessoal passava e via. Sim. E de repente, a gente viu, quando você veio pra cá, você atendia a partir de quarta-feira, não era? Você estava na Sim. pandemia. A Sim. Camila trabalhava de segunda e terça de babá. Isso, Lembra, era pandemia, eu olhava a filha de uma cliente, porque Isso. eu tava sem trabalhar, né? Bem no começo da pandemia. Aí a me alugou aqui, veio pra cá, aí eu me convidei pra vir junto, e aí a gente cresceu aqui, e aí foi assim, muita gente pergunta, né, como que foi, se tem uma receita, e não tem receita, gente, vocês têm que começar. Atrás, é. E as oportunidades, as ideias vão vindo pelo caminho. E dá o melhor sempre, né? Exatamente. Essa semana, Nenê, a gente atendeu, eu tava atendendo aquela nossa cliente, e ela reclamou do atendimento em um lugar que ela foi, Ah, sim. que ela se sentia, ela é negra, e ela falou que uma pessoa lá X tratava ela com preconceito, Aham. né? Racismo. Indiferente. Uhum. Ela falou assim, eu chegava, a pessoa me tratava de um jeito, chegava uma pessoa Branca. branca, tratava de outro jeito. E eu falei, nossa, que absurdo. Lembra do século XXI. É chocante, né? Então, bom atendimento é pra todos. E a gente Todos. preza muito isso, independente se a cliente é rica, se a cliente é pobre, se a cliente é negra, se ela é branca, é cliente. Sim, é bem isso mesmo. E isso eu acho que é um dos fatores de crescimento, né? Porque o atendimento é tudo, na verdade, gente. Sim. E ter constância, né? Porque eu, principalmente, eu tenho cliente que vem toda semana, minhas clientes fixas, né? Então, toda semana eu tenho que estar com um sorriso no rosto e oferecer um cappuccino. Não é só pra cliente nova que tá vindo a primeira vez, você aceita um cappuccino, você aceita um café, não. São todos os dias oferecendo a mesma coisa pra todas. Ter constância Fora nisso. todas as outras coisas, né? Sim, Gente, é muita história. de Muita história. lembrancinha, de final de ano. E agora, a gente, às vezes a gente olha pra nossa agenda e fala assim, o que aconteceu? A gente tem um minuto de paz nessa vida. Esse é o verdade. crescimento. E tem muita coisa ainda pra ser feita, mas Sim. a gente queria dizer, a gente queria dar esse recado que é engraçado, né? De lembrar é a história, assim, né? Ah, a gente ia passar fome se a gente não fizesse isso, no Uhum. final a gente não precisou fazer. Mas que pra você que tá começando, faça o que você achar que tiver que ser feito. Mas faça, né? Faça porque a gente não chegou aqui, não foi por ninguém, foi por a gente mesmo, foi pelo nosso trabalho, são 12 horas de trabalho aí todo santo dia, Sim, muito trabalho. na constância, no Instagram, no atendimento, no tete a tete ali com o cliente, no offline, no online. Sim. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, vocês cresceram rápido. Podemos dizer que relativamente que foi, né? Porque a gente vê que tem gente que tá aí há anos Uhum. trabalhando e não conquista um terço do que a gente conquistou ainda. Mas olha, Foi gente, muito penoso. é muito trabalho todo santo dia. Todo santo dia. E apesar da gente às vezes folgar alguns dias, Uhum. a gente não tira férias desde março e abril do ano passado. Né? Então a gente passou batidão, dezembro, até agora a gente tá sem férias. E é isso, não tem segredo. É trabalhar muito. Então assim, a gente fala, precisa de equilíbrio, precisa. Mas no começo é meio difícil esse equilíbrio, né? Sim. Não tem outra maneira de crescer se não for dessa maneira. E aí a gente queria contar essa história pra dizer que vocês veem agora como a gente tá, mas a gente tem uma história por trás. Sim, verdade. Né? A gente teve os nossos perrengues, os nossos medos. Vou até postar aqui depois a foto de como era o muquifinho, cara. Que chamava de muquifinho. Gente, era nojento aqui. É muito bom! Era, Demi. Ai, gente, é muito bom lembrar. É muito bom.
É muito bom lembrar. Muito bom. E uma coisa também da nossa parceria é você ter o entendimento que se uma cresce, a outra também cresce. Não ter essa rivalidade, né? A gente tem um pensamento aqui que a cliente é de todas. Exatamente. Ela pode não fazer um serviço comigo, só fazer um serviço com a Camila ou com outra profissional, ou vice-versa. Ou fazer serviço com todas, ou fazer só com uma, ou com duas, mas ela é de todas. Então aqui não tem isso aqui. Chegou a cliente da Camila, ela não é minha cliente. Eu vou oferecer Como uma tem cortina. muitos clientes que fazem sua sobrancelha, não faz unha. Uhum. Eu vou oferecer o bolo, a Camila assim com a minha cliente e por aí vai, sabe? Então é muito importante isso. Isso é muito importante, porque as duas têm que crescer juntas, né? Sim, e teve muita coisa nesses anos, né, Kat? Às vezes, pra algumas pessoas pode ser pouca coisa, mas pra gente não é, né? Tudo que a gente conseguiu comprar, conquistar profissionalmente, Sim. pro espaço. Pessoalmente, a Camila tinha um sonho de casar, ela casou. Graças ao trabalho dela. Ela comprou um carro graças ao trabalho dela. Ela realizou um sonho, mais um sonho esse ano de investimento na profissão dela, graças ao trabalho dela. E por aí vai. O retorno vem. Mas é penoso. É penoso. Mas muita gente não quer ver isso. Ó, ver o glamour aqui, ó. É que eu falei hoje, né? Ó. Todo mundo só vê, ninguém vê nós com a mão na cândida. Não, varrendo, É, lavando todo. Não, ninguém vê nada disso. Mas é isso aí, gente. Não tem segredo. E é isso. Então, se... O segredo é começar, meter o pé e ir com medo mesmo. E dar o seu melhor. Exatamente. Com as condições que você tem. Uhum, Que as exatamente. coisas vão acontecendo. Gente, não tem como dar errado se você der o seu melhor. Não tem como. Não tem. E o melhor é um conjunto de coisas, né? É técnica, atendimento, tudo isso que a gente falou, força de vontade, não ter medo de trabalhar, se dedicar muito. E é isso. Quer acrescentar alguma coisa? Ah, uma coisa também que me incomodava bastante, me incomoda ainda às vezes, que eu tenho algumas metas ainda pra atingir, profissionalmente principalmente. E pra mim atingir essas metas eu tenho que trabalhar bastante, né? E isso, as pessoas de fora, né, às vezes eu desabafo também porque ela me entende, porque ela tá dentro aqui da minha bolha. Vivendo a Às vezes- mesma, né, situação. Exatamente. E as pessoas de fora não entendem às vezes. E até gente da nossa família, né? Próxima. Bem próxima da gente. Ah, você é louca, você trabalha 12 horas, você trabalha, se bobear, você trabalha 24 horas. Gente, a gente tem noção disso. Que a gente trabalha muito. Mas pra mim atingir um objetivo, eu preciso trabalhar muito. E não que eu vou trabalhar assim a vida inteira. É por um tempo. É uma fase, até eu conquistar o que eu quero. Depois a gente vai Equilibrando. equilibrando. E então a gente tem que... Mas a gente já tá numa fase que a gente tem algumas coisas que a gente já tá conseguindo equilibrar mais, tá? Sim, Que era muito pior. era bem pior. De sábado a gente trabalhava o dia inteiro. Hoje a gente trabalha até as 2 da tarde. E então focar no seu propósito, no que você quer. Porque as pessoas vão falar você fazendo certo, você falando errado. Você falando errado, não, você fazendo certo, você fazendo errado. As pessoas vão te julgar. Sempre, gente. E normalmente quem fala é quem não conquistou nada. Exatamente. Não tem nada na vida. E você sempre desabafar com alguém que passa pela mesma situação que você. Porque as pessoas vão te entender, entendeu? E eu acho que é só, né? Sim. De volta daqui a um ano pra falar as outras coisas. Acho que era isso, gente. É isso, pessoal. Até daqui 15 dias. Até. Boa noite. Boa noite. Bora? Erro de gravação. Deita na mesa que daí dá certo. É. Postura. Nossa, mamãe comprei essa blusinha, hein? Vai. Pode coisar. Já tá gravando.